meus irmãos. Irmãos, como eu tenho mandado muitos e-mails, eu tenho perguntado bastante sobre o Apocalipse, e só que os irmãos não estão me respondendo, irmão. Agora eu não sei por que eles não estão me respondendo, Então eu resolvi fazer um vídeo e fazer perguntas, Na verdade, eu quero que essas perguntas cheguem a eles não como insultos, não como um insulto, mas eu quero que chegue a eles como demonstração de que eles estão errados no que estão ensinando. Somente isso. Quando eu pergunto, eu não obtenho resposta, eles não me respondem. Vários irmãos aí que são os defensores do Apocalipse, eles não me respondem, me ignoram, me descartam, e eu não sei porquê, Não estou sendo ofensivo, entende? Eu não estou ofendendo ninguém. Eu simplesmente quero que, como eu disse, quero que essas perguntas cheguem a eles e eles vejam a resposta que vão me dar, se vão encaixar realmente naquilo que eles ensinam. Então eu resolvi aqui estar perguntando por vídeo a todos que defendem o Apocalipse, a todos que creem no Apocalipse, a todos que acreditam que a vida do Messias vai vir ainda no Apocalipse. Eu quero perguntar sobre a igreja. São mais de 80 vezes a palavra é dita na antiga aliança, na nova aliança. São mais de 80 vezes dita a palavra igreja. No Apocalipse era dita por 19 vezes. A primeira dela está aqui em Apocalipse 1, versículo 4. Diz assim, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. A última que se expressa, que se fala da igreja, a última palavra igreja no Apocalipse, é Apocalipse 22, versículo 16, que diz: eu, o Messias, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando nós olhamos aqui a Bíblia para o Apocalipse, nós encontramos, como eu disse, 19 vezes a palavra igreja. Só que há um detalhe, meu irmão. Quando eu li lá para você no capítulo 22, você diz que o Messias estava relatando o que ele tinha feito para as igrejas. Só que o último mandamento qual ele disse para as igrejas foi no capítulo 3, do versículo 22. Porque o capítulo 4, do capítulo 4 ao capítulo 22, praticamente 22, não se fala da igreja. A igreja, eu estou dizendo a igreja, o corpo. Eu não sou a igreja do Messias. Eu não sou a igreja. O meu corpo faz parte do corpo da igreja, tá? A igreja do Messias. Muitos têm dito que nós somos a igreja. Nós não somos a igreja. O Messias não tem que cultuar em nós. Nós temos que cultuar no Messias. Portanto, eu não sou a igreja. Eu sim faço parte da igreja do Messias, do corpo do Messias, como está em Colossenses 1,18. Que ele é o corpo, a cabeça da igreja. Da igreja. A igreja em conjunto. Portanto, aqui no versículo 11, no versículo 22 do capítulo 3 de Apocalipse, cessa de falar sobre a igreja. Por que cessa de falar a igreja? Essa é a minha pergunta. Seria porque a igreja já
foi arrebatada no capítulo 4 e no capítulo 5, ou no capítulo 6, ou no capítulo 7, qualquer? Por que é dito da palavra igreja do corpo do Messias, que é a igreja, esse corpo é falado somente até o capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 22. Essa é uma das perguntas que eu faço. No capítulo 1, voltando lá, no versículo 4, que nós já lemos, agora no versículo 11, que diz assim, ó, dizendo, escreve um livro, o que vês e ensina, e envia as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui no versículo 11, o Messias então começa a dar uma ordem a João, tá? No versículo 20 diz assim, do capítulo 1, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. A minha outra pergunta é, essa carta que João recebeu por revelação do Messias, ela foi enviada, certamente, ela foi enviada e realmente para as igrejas? Elas foram enviadas para a igreja? Porque já no capítulo 2, portanto no capítulo 1 não se fala de anjo algum, a não ser esse versículo 20, do capítulo 1 de Apocalipse, falando dos 7 anjos, não é isso? As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. No capítulo 2, já adentrando no capítulo 2, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E depois, quando você continua lendo o capítulo 2 de Apocalipse, e também o capítulo 3, você vai encontrar sempre assim, ó, como aqui, ó, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja. Você consegue notar, e eu vou te fazer essa pergunta agora, que as cartas eram destinadas para as igrejas, mas você consegue notar que era realmente enviada para os anjos, que eram 7 anjos que estão no versículo 20? Então eu vou te perguntar, quem são os anjos que diz aqui dessa igreja? Porque é mais ou menos assim. O João escreveu uma carta para o Pedro, que mora na casa do Tiago. São 3 pessoas. Aqui está falando da igreja, do anjo e de quem enviaria a carta, que era João. Ou seja, João, Pedro e Tiago. O João mandou uma carta para Pedro. Só que ele enviou a carta a Pedro, que mora na casa do Tiago. Então, na verdade, ele não mandou a carta para Tiago. João mandou a carta somente para Pedro. O que cita as igrejas são aos anjos das igrejas. Então é isso que eu quero que você me responda, você que é defensor do Apocalipse. Se são para os anjos da igreja, o que é que diz, então, que você diz que é realmente para as igrejas? Para as igrejas do Messias. E aqui se você procurar, você vai entender que no capítulo 1, o Messias começa a revelar sobre o que João enviaria para as igrejas. Enviando as igrejas, encontrava-se um anjo nelas. Então a carta endereçada era somente para o anjo. Ou então eu estou entendendo errado, mas o que está escrito aqui está. Que diz, no capítulo 2, versículo 8,
ao anjo da igreja de Esmirna. Aí depois vem no versículo 12 do capítulo 2, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve. Depois vem, deixa eu ver aqui, no versículo 18 do capítulo 2, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Então essas cartas foram endereçadas nas igrejas onde havia os anjos. E a minha pergunta, porque as minhas perguntas, né? Por que é que Apocalipse não revela mais sobre a igreja do capítulo 3 em diante? Por que é que essas cartas foram enviadas aos anjos e vocês pregam que são para as igrejas e transforma essas igrejas como hoje vocês transformam as igrejas de Apocalipse que nós somos hoje, para 2012. Então eu gostaria de obter uma resposta sobre isso tudo, né? Eu tenho a minha resposta, mas para que vocês, novamente eu vou dizer, não para que vocês fiquem envergonhados, mas para que vocês tentam entender que o que vocês estão pregando sobre o Apocalipse está totalmente equivocado, está totalmente fora de assunto. Vocês não conseguem, não estão conseguindo enxergar, vocês não estão conseguindo ver. Mas essas pregações que vocês estão fazendo não muda em nada do sistema religioso. E por que há tantas igrejas no mundo hoje? Por terem diferentes pensamentos. Igrejas no mundo hoje, eu digo, igrejas de homens, são várias porque são diferentes os pensamentos. O que vocês estão fazendo, pregando, falando de Apocalipse, não muda em nada do sistema religioso. Eu digo, afirmo isso dentro das Escrituras, que vocês estão errados. Vocês, eu estou dizendo, pastores, vocês irmãos em Yahushua, em Yeshua, no Messias, vocês estão errados. Não estou dizendo, não estou generalizando aqui, mas muitos têm pregado o que realmente trouxe do sistema e não do que realmente está escrito. Essas são as minhas perguntas. Eu vou estar fazendo outros vídeos aí e perguntando, né? Por favor, eu preciso dessa resposta, né? Por que eu preciso? Porque eu estou compartilhando com os irmãos, não é? Eu preciso então dessa resposta. Se alguém puder me responder sobre essas perguntas, né? Eu vou ficar agradecido. Mas por favor, dentro da Escritura. Se vocês tirar aqui o Bush está fazendo tal coisa, que não sei o que, bom, isso para mim não interessa. Eu quero aqui de dentro. Eu quero que você me tira da Bíblia. Se você me responder dentro da Bíblia, eu vou concordar com você. De outra forma, não. Porque senão vai ficar como o sistema religioso. O sistema religioso, eles pregam, eles falam 3 versículos e depois pregam por 2 horas. Vocês não estão sendo diferentes. E eu digo ainda mais. Novamente eu digo, aliás, vocês estão fazendo também igual o sistema. Estão formando religiões dentro da internet. Porque vocês não aceitam perguntas dentro do Hangout, dentro do canal de vocês. Vocês estão fazendo seita dentro da internet. Saíram do sistema religioso. Vocês estão fazendo e muitos irmãos estão seguindo vocês para essa religião. Essa nova religião da internet. Portanto, esse é um aviso até para os irmãos que estão cobiçando, esses irmãos que pregam erroneamente sobre o Apocalipse. Bom, fiquem aí todos na paz do Messias. E eu aguardo a resposta.